Mas é o grande desafio, ensinar tática para crianças na iniciação. O que vocês acham que é o maior desafio que um profissional, um professor que está nos ouvindo, acompanhando agora, passa no dia a dia? Bom, posso começar? Por favor. Então vamos lá. Eu acho que desafios ali são muitos. Faixas etárias de iniciação, a compreensão pedagógica é fundamental para dar toda uma orientação a esse processo de formação. Entendendo que nem todos os que estão nesse processo de formação chegarão a ser atletas de alto nível de rendimento, mas que precisam, de alguma forma, desenvolver as suas potencialidades o máximo possível. Então, a organização e a estrutura metodológica do processo é muito importante, e sempre considerando a faixa etária, o nível de desenvolvimento intelectual, o nível de desenvolvimento físico, técnico coordenativo, a parte tática, que é o tema que nós vamos a desenvolver. Então, entendo que a tarefa ali do professor, do treinador, é uma tarefa extremamente importante do ponto de vista da formação dessa pessoa, né? Entendendo ela como um futuro ou um provável atleta, mas também como um cidadão. Essa integração ali, ela faz parte desse contexto. Isso depende da idade. Isso independe da idade, exatamente. Isso não é uma questão pura e exclusivamente na iniciação. Também teremos isso mais para frente. Mas, particularmente na iniciação, torna-se importante, exatamente para, digamos assim, semear um caminho no qual as tomadas de decisões que venham a ser induzidas nesse processo sejam aquelas que levem ao desenvolvimento de uma personalidade e de um cidadão que nós precisamos na nossa sociedade, né? Sim. E para você, Samuel, dificuldade para trabalhar com tática, com crianças? Bom, eu acho que é entender o atleta, né, como o professor falou, e a gente saber o momento certo de aplicar, qual estímulo aplicar, né? Obviamente, com um menino de 6 anos, eu não vou passar um estímulo, né, com adversidades, com condicionantes, né? Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou trabalhar a relação ele com a bola e o espaço, né? E aí, daí a gente vai subindo esses estágios de forma pedagógica até chegar no nível adequado para ele. Porque quando a gente fala de tática, muita gente acha que e confunde com sistemas, com esquemas. A criança vai aprender ali o 4-3-3, 4-4-2. E existe uma idade para ensinar tática. Alguns vão falar que sim, depois dos 14, depois dos 15, a criança jamais vai aprender tática. Só que isso me preocupa quando ouço isso de alguns profissionais que trabalham com crianças, porque talvez não entendam o conceito de tática. Porque a tática em si, ela é uma gestão do espaço de jogo. Uhum. Vocês concordam comigo nesse sentido? É uma gestão de espaço, gestão do tempo também. Na realidade, você tem 3 parâmetros. Você tem tempo, você tem espaço e você tem situação, né? E essa situação, ela está determinada por uma série de constrangimentos que podem vir a acontecer. Pouco tempo, em geral, para tomar decisões, na maioria dos esportes de invasão, particularmente no futebol. Hoje, as decisões se tomam de forma antecipada, porque se eu esperar, pensar, já foi, né? São rápidas, né? Então, assim, a relação tempo, espaço, situação, ela é fundamental. E aí, tempo, espaço, situação também está relacionado com energia, que seria o terceiro componente físico, digamos assim, de uma situação. Agora, uma coisa é tática, e nessa fase de iniciação, tática está muito relacionado a aprender a tomar decisões. Tática tem a ver com a gestão do tempo, do espaço, mas também da minha tomada de decisão nessa situação. E o parâmetro situação, o parâmetro situacional, nós definimos isso em 1998 num livro, há muito tempo atrás, e acho que o conceito em si ele evoluiu, mas não mudou totalmente. O que é a situação?
Situação é o contexto em que a pessoa tem que tomar a sua decisão com base em quanto tempo disponho, que tipo de opções eu tenho, quais são os constrangimentos, que disponibilidade de colegas eu tenho, né? Placar do jogo, vamos supor, por exemplo, faltam 30 segundos para acabar o jogo, né? E eu saio num contra-ataque no handebol. Estou ganhando por 1 gol, estou perdendo por 1 gol. O contexto situacional, né? Ali é totalmente diferente, né? Faltam 30 segundos, estou ganhando por 1 gol. Saio no contra-ataque? Ou cuido essa bola? Estou perdendo por 1 gol. Tem que sair como louco no contra-ataque. Isso é o contexto situacional. Esse parâmetro, ele é, digamos assim, constantemente mutável, né? A cada segundo ele muda dependendo de tudo que está ali em volta disso, né? Esse é o contexto que a gente pode falar que é uma tática está atrelada com uma tomada de decisão. Uma tática individual, vamos dizer assim, né? Também. Vai começar na tática individual, mas ela vai, como ele colocou, a relação, por exemplo, da criança com a bola, a criança com a bola com o espaço, a criança com a bola, espaço e o colega, a criança com a bola, espaço, colega, adversário, a criança com a bola, espaço, colega, adversários, né? Quem está marcando meu colega? Quem me marca? Aí tem uma proposta do Júlio Garganto. E depois com as condicionantes, né? Isso mesmo. Então, assim, olha como é rico, a gente pode, pedagogicamente, ensinar a tática desde do menino de 6 anos até, enfim... Um simples jogo. Por exemplo, o famoso jogo dos 10 passes, que também se usa no futebol. Eu posso fazer o jogo, vamos supor, em vez de 10 passes, vamos chamar o jogo dos 5 passes. Uma simples situação, 3 contra 3. Você pode dizer, por exemplo, para os meninos de 6 a 8 anos, vão marcar a distância de 1 metro. Isso dá um tempo a quem está com a bola muito maior que se eu marco em cima. Vamos marcar sempre em diagonal, não vamos marcar frontal. Assim, quantos condicionantes eu posso ir mudando em uma mesma situação de jogo e dessa forma provocar diferentes tomadas de decisão que levam a aprender diferentes conceitos táticos. Pressão, interceptação, antecipação, dissuasão. São todas formas de marcar que eu posso em um simples jogo que depois se transfere para uma situação concreta no deporte, digamos assim, no esporte. Sim. Então, de forma simples, é um tripé. Até para o pessoal se situar. Tempo, espaço e a situação. A partir desses 3, a gente consegue criar ali as condicionantes para proporcionar os estímulos que podem acontecer e vão acontecer no jogo. Não é exatamente igual. Porque quando a gente fala assim, vamos ensinar tática, sentar as crianças, pegar a prancheta, você vai fazer isso. Aí é uma jogada ensaiada, não é tática. Aí não tem nada de tática, aí tem comportamentos pré-estabelecidos, padronizados. Não é uma decisão, né? Não está pré-estabelecida, exatamente. Foi anterior. E você fala a respeito da tática individual, vamos colocar um exemplo na prática, no futebol. 1 contra 1 no meio e 1 contra 1 na beirada. Totalmente diferente, né? Tem alguns gatilhos que a gente tem que prestar mais atenção com relação no meio, né? Eu tiro o pé dominante já na beirada. Eu fecho mais o meio, eu dou a beirada, eu induzo ele, né? Falando defensivamente, né? São as situações, né? Desse tripé que a gente falou. Está mudando, está colocando diferentes condicionantes, né? Por exemplo, está do lado esquerdo da quadra, é destro. Quais são as saídas que ele tem? Está do lado esquerdo da quadra, é canhoto. Quais são as saídas que ele tem? Sim. Dependendo de cada uma dessas situações, eu vou marcar diferente, ou posso marcar diferente. Mas o interessante, tanto para o atacante como para o defensor, é que o professor coloque todas essas possibilidades para seu aluno. Para que ele vivencie isso e saiba tomar a melhor decisão no momento. Tenha uma experiência, adquira uma experiência de jogo a partir da situação que permita a ele que o cérebro dele guarde essa informação como um sinal relevante. É canhoto, vou fechar o fundo, ou vou fechar a lateral, vou fechar, não sei. Aí é com os que sabem futebol.